Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos encerrando o estudo do capítulo 17 do Evangelho de João, fazendo um resumo de cada uma das três partes desta oração magnífica, a oração do Senhor, considerada o Santo dos Santos do Evangelho de João. Estamos fazendo um resumo de cada parte desta oração, buscando resposta para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé e o que é vida? Em cada capítulo deste Evangelho encontramos respostas maravilhosas para estas perguntas que enriquecem nossas vidas. Estas respostas estão contidas nas ilustrações que montam o relato da vida de Jesus feito por João. De várias maneiras, João não apenas contou, como mostrou e ilustrou para nós quem Jesus é. E, além de fazer este relato sobre Jesus, diz que devemos crer nele. João mostra e ilustra o que é fé e o que ele quer dizer por crer. E como João deseja que tenhamos a vida eterna, aliás, todo o livro é dedicado a falar sobre a vida eterna, ele mostra em cada capítulo que é possível termos a vida eterna crendo em Jesus Cristo. Agora vamos resumir a segunda parte da oração do Senhor. Na primeira parte da oração, que corresponde aos 5 primeiros versículos do capítulo 17, o Senhor ora por ele mesmo, pela sua própria vida, obra e ministério. Mas, a partir do versículo 6, ele começa a orar pelos 11 apóstolos que foram enviados ao mundo por Jesus, aqueles que o Pai lhe havia dado. Durante este último estudo e resumo da segunda parte desta oração, procure identificar as respostas para estas perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida? Ouça este trecho da oração do Senhor, diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste para mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esta é a parte mais longa da oração, na qual Jesus ora pelos 11 apóstolos, aqueles com quem Jesus tinha se reunido para a última ceia, o último retiro espiritual que Jesus promoveu. Aqueles homens tinham passado 3 anos com Jesus, depois de terem sido recrutados por ele, conforme vimos no início deste evangelho. Desta parte da oração vamos extrair a resposta para a pergunta: quem é Jesus? No versículo 6, Jesus é aquele que revelou o nome de Deus aos homens. Jesus revelou a essência de Deus, como Deus é. Será que é possível conhecer a Deus? Fizemos essa pergunta no último programa. É claro que sim. E como é a experiência de conhecer a Deus? Durante 3 anos, Jesus revelou isto àqueles homens. E ao orar por eles, Jesus declara que ele foi aquele que revelou a essência da natureza e da semelhança de Deus para alguns homens. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. No versículo 8, Jesus revela que ele é aquele que tem a palavra de Deus, a palavra que o Pai lhe deu, e que ele passou para aqueles que foram discipulados e ensinados por ele. Ainda no versículo 8, a respeito dos 11 apóstolos, Jesus acrescentou:
Eles creram que me enviaste. Eles creram que Jesus não era apenas mais um rabino bem preparado, nem mais um mestre apenas. Mas interessante que eles creram, conforme Jesus alegou no capítulo 7, ele era o mestre que veio de Deus e ensinava o ensinamento de Deus, as palavras do próprio Deus, isso mesmo. Eles creram que o Pai havia entregado aquelas palavras que Jesus lhes transmitiu e que Jesus havia sido enviado pelo Pai. Eles perceberam que o Deus Pai era a fonte de tudo que Jesus fazia na presença deles, para eles e por eles, e até mesmo através deles. No versículo 10, Jesus diz: tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Esta é uma declaração da deidade de Jesus. Ele está falando com o Pai sobre estes homens e diz: tudo que tenho é teu. Quer dizer, aqueles homens não pertenciam a Jesus, mas a Deus. Como pastor, tento sempre me lembrar disto. Não podemos nos achar donos de ninguém. Tenho que me lembrar que os membros da igreja não são minhas ovelhas, mas de Deus. Lembro-me que uma vez eu estava orando para que Deus aperfeiçoasse uma certa pessoa para um outro ministério. E o líder desta organização ficou chocado por eu estar abrindo mão justamente de alguém que era o meu braço direito. Mas eu disse a ele: ele não é meu, ele é de Deus. E não importa o que eu quero que ele faça, mas sim o que Deus quer que ele faça. E se Deus o quer trabalhando com você, na sua organização, é isso que eu também quero que ele faça. Essa deve ser nossa atitude, a mesma que Jesus teve com os 11 apóstolos. Jesus disse: tudo que tenho é teu. Isso nós podemos e devemos dizer para Deus, mas Jesus também falou: e tudo que tens é meu. Só Jesus poderia ter dito isto. Martim Lutero fez um comentário sobre este versículo dizendo que essas palavras de Jesus mostram sua deidade, porque, como ele podia dizer que tudo que o Pai tinha era dele, isso revela quem Jesus é. Você não acha? Depois, no versículo 11, Jesus diz: não ficarei mais no mundo, e eu vou para ti. O autor Henry Drummond costumava dizer que Jesus estava sempre indo para o Pai. Ele veio do Pai e estava sempre voltando para o Pai. E ele sabia disso. Ele sabia que estaria neste mundo por um certo tempo e ansiava pelo dia em que voltaria para o Pai. Acho que esta é uma boa resposta para a pergunta: quem é Jesus? Ele é aquele que viveu neste mundo por um certo tempo e que depois voltou para o Pai. Ainda no final do versículo 11, Jesus mostra a sua unidade com Deus e pede que os apóstolos sejam um com o Pai, como ele e o Pai o são. Portanto, aqui Jesus é o Filho que é um com o Pai. Ele faz esta afirmação do começo ao fim deste evangelho, principalmente por ocasião da última ceia. Eu gosto muito da descrição de Jesus no versículo 12. Ele é o pastor que nunca perdeu nenhuma ovelha. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Como pastor, eu posso dizer por experiência própria que às vezes perdemos umas ovelhas, não é? Às vezes vemos pessoas que se perdem, os perderam. São nossos filhos pródigos e nos dói ver alguém do nosso rebanho se perder no mundo, voltar para o inimigo. E aqui, é claro, Jesus é o perfeito pastor. Podemos dizer de Jesus que ele foi um pastor perfeito. E como resultado disto, nenhum deles se perdeu, com exceção do filho da perdição, para que as Escrituras fossem cumpridas. Judas não se perdeu porque as Escrituras disseram que ele se perderia. Ele se perdeu porque escolheu se perder. Ele não se perdeu porque foi profetizado. Não podemos culpar Deus pelo que aconteceu a Judas. Devemos culpar o próprio Judas. Ele escolheu se perder. Mas isso foi profetizado que aconteceria. E Jesus chegou a citar que, com exceção dele, nenhum se perdeu. Pense bem, Jesus é o pastor que nunca perdeu nenhuma ovelha. Depois, no versículo 14, Jesus diz: eles não são do mundo como eu também não sou. Não é interessante pensar que este mundo não é o nosso lar? Estamos aqui apenas de passagem. Nosso tesouro está depositado em algum lugar além deste céu. Precisamos nos lembrar que este mundo não é amigo de Deus. Jesus sempre soube que o sistema deste mundo, sua filosofia e valores eram hostis ao seu Pai, e por isso disse: não sou deste mundo. No versículo 18, Jesus é aquele que está enviando seus apóstolos para o mundo. Jesus diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O Senhor Jesus é o Senhor da seara, que envia os seus trabalhadores.
Nunca se esqueça que Ele está no comando de tudo. Foi Ele, como já vimos, quem enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E nesta ocasião, Pedro falou o seguinte sobre Jesus: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Foi Jesus quem enviou o conselheiro, e é Ele quem envia os trabalhadores para os campos, assim como enviou os apóstolos para pregar por todo o mundo. Eu gosto muito da descrição do Senhor encontrada no versículo 19. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Nesse versículo, Jesus está dizendo que se separou para o Pai, a fim de que os apóstolos a quem ele tanto ama também sejam separados através da verdade. Para muitos estudiosos, a cruz também está implícita neste versículo. Santificar-se significa separar-se, colocar-se à parte. É fácil ver a aplicação que qualquer pastor ou professor faz desse texto. Você tem um rebanho pelo qual é responsável e, provavelmente, suas ovelhas não chegarão a ter a mesma estatura espiritual que seu pastor. Por isso, este exemplo de Jesus é um grande desafio. Pelo bem deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Por causa deles, eu desejo viver uma vida santa, para que eles aprendam comigo a viver em santidade. No caso de Jesus, talvez a aplicação que possamos fazer vá além disto. Para Jesus, colocar-se à parte ou se separar do mundo para a vontade de Deus significava a cruz, ou significa a cruz. Assim, aqueles homens seriam finalmente santificados. Por isso aqui você pode dizer, Jesus é o Salvador santificado. Esta é mais uma resposta desta segunda parte da oração do Senhor para a pergunta: quem é Jesus? E o que é fé? Na segunda parte da oração do Senhor, o que é fé? No versículo 6, lemos que eles têm obedecido a tua palavra. Você não acha que isto responde à pergunta o que é fé? Fé é obediência. Somente quem crê, obedece. E somente quem obedece, crê. Você precisa viver com fé. Bom, o nosso tempo hoje já está terminando, mas ainda temos algumas respostas para nossas perguntas para encontrar na oração do Senhor, e por isso eu convido você a programar-se e estar conosco para o próximo programa. Eu tenho certeza que vamos continuar aprendendo preciosidades aqui mesmo na oração do Senhor. Vamos compreender cada vez mais como Jesus teve prazer em fazer a vontade do Pai. Isso sendo um verdadeiro exemplo para nós, que precisamos também ter desejo de fazer a vontade do Pai em cada minuto de nossa vida. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.